A primeira pergunta de hoje é do nosso irmão ouvinte Geraldo, ele é da Assembleia de Deus, Cota 200. Ele pede para o pastor falar sobre as medidas da arca construída por Noé. Queremos dizer ao nosso consulente que a arca construída por Noé, nas medidas que constam da Bíblia Sagrada, são 300 côvados de comprimento, 50 côvados de altura, aliás, de largura, e 30 de altura. Então, repetindo, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Agora, medindo, dando o valor de cada côvado pelo número de côvados, nós teríamos hoje, na medida de hoje, 300 côvados seriam 135 metros de comprimento por 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Então, são medidas que podem corresponder aos côvados, embora saibamos que existem diferenças em calcular o côvado, porque há certas diferenças entre um lugar e outro, não vou dizer país, porque não havia tal coisa, mas à medida que a Bíblia foi sendo espalhada, os côvados nas nações foram sofrendo alterações. Mas é mais ou menos isso que pode-se dar as medidas da Arca de Noé. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Edelvânia. Ela pede para o pastor falar sobre o Santo Sudário. Ela quer saber se realmente aquele rosto que aparece no manto foi realmente o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela diz mais, o seu esposo, sendo católico, acredita realmente no Santo Sudário, pastor. Primeira negativa desse sudário. Quero dizer aos nossos ouvintes que a semana que precedeu a morte de Cristo, se você já percebeu isso na leitura da Bíblia ou não, tem mais páginas descritivas da última semana da vida de Jesus do que propriamente do relato da sua vida toda. Por quê? Porque havia importância nesse relato da última semana da vinda de Cristo. Quando Jesus estava na casa de Cornélio, e que Cornélio fez uma declaração liberal, espontânea, que ia dar metade dos seus bens aos pobres, se em alguma coisa tinha defraudado alguém, ele iria restituir 4 vezes mais, Jesus declarou, hoje entrou salvação nesta casa, hoje entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que o propósito central, principal, prioritário da vinda de Jesus Cristo foi de pagar a nossa redenção, porque todos somos pecadores. Ele próprio disse em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quero dizer com isso que a última semana foi pormenorizada, tintim por tintim, e não há apontamento no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, sobre a eventualidade de um acontecimento como se o rosto de Jesus fosse uma pessoa do sexo feminino, encostasse esse pano
sobre o rosto de Jesus, rosto que estaria ensanguentado, e ficaria ali a imagem de Jesus nesse pano. Não há registro dessa situação. E até hoje, falando cientificamente por pessoas idôneas, estudiosas, não há provas da existência do sudário. O que existe, sim, decreto papal anunciando a existência desse sudário como objeto de realização de milagres. Então, se o esposo da consulente alega isso, ele está apenas repetindo o que a Igreja Católica repete, sem base científica, sem autoridade bíblica. E nós recusamos. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Neuci, e ela está aqui querendo saber com relação à salvação, e ela fala de 2 possíveis impedimentos. O primeiro é do crente não dizimar. Pastor, um crente que não dizima, ele pode perder a salvação? E ainda seguindo essa linha, ela fala sobre o crente participar de uma célula. Célula, esses pontos de pregação, de pessoas se reúnem de tempo em tempo para louvar a Deus e também para estudar a palavra. Ela quer saber se um crente participando de uma célula pode perder a sua salvação, pastor? Vamos, em primeiro lugar, à primeira pergunta. Uma pessoa pode perder a salvação por não dar dízimo? Minha resposta é não. Ninguém vai deixar de ser salvo por não pagar dízimo. O que eu digo é que ele vai ser prejudicado na sua vida presente. No livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, está escrito: nós te damos daquilo que tu nos dás. Referindo-se a Deus, que é o doador de tudo que temos. Saúde, inteligência, emprego. Então, Deus é dono de tudo. Está no Salmo 24. Do Senhor é a terra a sua plenitude, e os homens os que nela habitam. Logo, se uma pessoa tem reconhecimento de que, como cristã, que ela ama a obra de Deus, ela deve contribuir com o seu dízimo, ela deve fazer isso, espontaneamente. É uma questão de consciência pessoal, como aconteceu com Abraão. Não há preceito nos dias de Abraão dele dar dízimo. Existe espontaneidade. Está no livro de Gênesis, nós podemos encontrar lá. Não havia preceito, a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Então, dízimo não tira a salvação de ninguém. O que você pode acontecer com você é o que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Então, significando aí que se nós somos pessoas espontâneas, tanto para contribuir com o nosso dízimo, como para ajudar o nosso irmão necessitado, nós vamos ser abençoados por Deus com fartura. Agora, se a nossa mão é fechada, vamos sentir o mesmo efeito durante a nossa vida toda. E aí fica, então, a resposta. Não perde a sua salvação. Sua salvação custou não ouro ou prata, mas foi o precioso sangue de Cristo. Agora, demonstre espontaneidade naquilo que você recebeu da parte de Deus, no campo da vida secular, saúde, emprego, oportunidade, que você pode manter a sua casa com seu salário, abençoado por Deus, é questão de reconhecimento. Segunda pergunta:
participação de uma cédula tem o seguinte defeito, o seguinte erro. A pessoa, como a nossa irmã aqui, Neuci, é membro de uma igreja. Chega na sua igreja, às vezes pelo próprio pastor da igreja, que ele não tem conhecimento do que ele vai fazer contra a sua própria igreja. Ele aceita esse tipo de trabalho chamado G12 ou M12. O que é isso? Os crentes membros dessa igreja vão se reunir em células com o objetivo de ganhar outras pessoas para Jesus. Isso é eficaz, muito bonito, é certo fazer isso. Só que o templo vai ficar vazio, porque o grupo de pessoas que são membros da igreja vão fazer uma célula. Ele então não tem mais compromisso de vir à igreja como fazia. E ele se reunindo em célula, essas células vão se, às vezes, aumentando. E aquela igreja perde a sua identidade, inclusive o pastor e os obreiros, porque são formados células e aí essa igreja sofre. Ora, isso não é evangelizar. Fechar uma igreja para abrir células está fora de propósito. A igreja deve manter o seu trabalho. Se puder, durante a semana que não tem culto na sede, onde as pessoas se congregam, fazer um culto por semana, mas todos unidos na mesma igreja, aí está correto. Agora, quando se separa da própria igreja, inclusive o próprio pastor, então isso não tem consistência e apoio bíblico. A próxima pergunta, mais uma da nossa ouvinte Edelvânia. Que Deus te abençoe, Edelvânia, pela sua participação em nosso programa. Agora ela pergunta ao pastor o que significa a palavra nazireu, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que, para ela conhecer os pormenores de um voto de nazireu, ela precisa ler o capítulo 6 de Números. Porque ali estão todos os pormenores de uma criança que era consagrada para esse ato de nazireu. Então, nós não podemos dar aqui a leitura de todo o capítulo, porque seria muito grande, mas nós podemos dar algumas particularidades que implicavam numa proibição àquela criança do sexo masculino. Então, aqui nós podemos dizer que uma criança do sexo masculino que fosse designado, escolhido por Deus ou pelos pais para essa função de nazireu, ele tinha essas proibições. Primeira, que era mais saliente, um homem que não podia cortar o cabelo. De longe, como o caso de Sansão, nas gravuras que nós vemos, ele tinha um cabelo superior de tamanho da própria mulher. Nesse cabelo de Sansão estava localizada a sua força, que era maior do que os demais homens. Se o cabelo fosse cortado, ele perderia a sua força, como aconteceu quando Dalila lhe cortou os cabelos. Perdeu a sua força. Finalmente ele pediu a Deus que tivesse misericórdia. No momento em que ele estava no templo de Dagon, ele exerceu mais uma vez a força, que Deus restituiu, e ele então conseguiu derrotar todos os filisteus que estavam naquele tempo. Mas aí estava uma situação: não beber bebida alcoólica de nenhum tipo, como cerveja hoje, vinho principalmente, que era a bebida oficial. Uma pessoa então que tivesse essa conotação de ser um nazireu escolhido não podia beber. Não podia tocar em cadáver, mesmo que fosse dos pais. Morreu um dos pais, seja a mãe ou o pai, ele não podia tocar. Então estava proibido. E com isso, outras proibições que estão aqui no capítulo 6 de Números. Agora,
Não confundir Nazireu com Nazareno. Jesus não era nazireu. Ele era nazareno por ter nascido na cidade de Nazaré. Então aí está o sentido. Repetindo, nazireu, consagrado, separado ou dedicado a Deus para uma determinada função que Deus havia escolhido. A próxima pergunta é do nosso ouvinte Rafael. Ele leu o texto de Efésios capítulo 1 e no verso 5 ele leu que diz assim: em amor nos predestinou. Está aqui uma palavra interessante, predestinação. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então o Rafael pergunta: pastor, Deus já sabe quem vai aceitar a Cristo, quem vai ser salvo ou não, pastor? É preciso que nós conheçamos um pouco mais acerca desse Deus a quem nós servimos. Deus possui atributos que nós chamamos incomunicáveis. Significa que nós, seres humanos, não temos esses atributos. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Dentre outros, nós citamos 3. Primeiro, onisciência, que nós chamamos, então, um conhecimento de tudo que ocorreu até mesmo antes de nós nascermos. O Salmo 139 revela um pouco dessa onisciência de Deus. Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. E agora, para não prosseguir lendo todo o texto, que é grande, no versículo 15 em diante, diz assim: os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam em continuação, foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Aí está a onisciência de Deus. Além disso, temos também a onipresença de Deus, que nós não podemos nos esconder de Deus. Ele tem conhecimento da situação de cada pessoa na face da terra. E não adianta procurar lugar escuro para esconder-se de Deus, que Ele vê tão bem de noite como vê de dia. Nós não. E, finalmente, nós temos, então, a onipotência. Ele pode todas as coisas. E eu quero aconselhar o Rafael que você deve ler a Bíblia para você ter conhecimento desses pormenores acerca de Deus, porque são oportunos que nós saibamos. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, fala de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de o mundo ser criado, e Adão e Eva pecarem contra Deus, já Jesus estava sendo indicado como nosso Salvador e Senhor. E na plenitude dos tempos, Gálatas 4, versículo 4, ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. O programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado à 1h da manhã.
Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção e também participação em nosso programa. Nós ficamos aqui com algumas perguntas para serem respondidas. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. O Alexandre, da Igreja O Brasil para Cristo, ele faz aqui a pergunta sobre por que as TJs dizem, pastor, que o Espírito Santo é uma força ativa. Por que as TJs proíbem sobre a doação de sangue? Então, perguntas muito interessantes. A Ilza também, olha que interessante, pastor, ela fala aqui de uma cantora que quando tem a apresentação, ela chama aqui de show dela, ela fala que ali tem um povo cheio do reteté de Deus. Ela diz isso no show, mas diz também no DVD. Aí a irmã Ilza falou que na igreja dela, o pastor e os irmãos falaram que isso não pode estar sendo falado, que está errado, pastor. Concordo plenamente. Na igreja não é lugar de reteté. Que bênção, hein, pastor? Então o pastor está orientando. Não, a bênção é o pastor. Bênção é o pastor, está corrigindo, né? Graças a Deus que os obreiros... o pastor está corrigindo. Agora, isso aí, uma igreja que tem coragem de pôr um reteté no culto, ela está desviada. Então, a pastora amanhã vai falar melhor sobre o assunto, vai dar a sua posição na Bíblia. Temos uma outra aqui do Adriano também, falando sobre o Cronos, o Kairós, e ele faz aqui a pergunta para o pastor. A Marta também, falando sobre o período pré-adâmico, ela cita alguns versículos para o pastor. E tem aqui o nosso NQI homem, o irmão da Igreja Batista, que está noivo de uma irmã da Igreja Metodista, e ele cita aqui um fato, no mínimo, curioso, e ele pede para o pastor falar a respeito, se está certo, se está errado, tá bom? E a da Samanta, o senhor vai responder hoje, então vamos ouvir a resposta da pergunta da Samanta sobre o Halloween. Ela foi convidada pelos familiares, ela escolheu lá uma roupa dos anos 60, mas mesmo assim o seu pastor disse que está errado, não deve participar desse tipo de comemoração, de festividade, e ela não quer assim magoar os seus familiares. A Bíblia diz no capítulo 10 de Mateus, Jesus falando daqueles que se propõem segui-lo, que ele veio não trazer paz à terra. Ele veio trazer espada, porque veio separar os familiares no que concerne a situação em relação à sua pessoa. Quem amar pai, mãe, irmãos, irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. E quero dizer à irmã Samanta, a senhora se comprometendo com uma festa ligada à feitiçaria, porque esta palavra inglesa se refere à feitiçaria. A irmã está comprometendo a sua condição de membro da igreja. Se a senhora estivesse ligada à minha igreja, a senhora seria desligada. Se fosse lá, conscientemente participar de uma festa diabólica. Porque não é possível que o crente ceda a ponto de se comprometer com o diabo para atender respeitosamente obedecer aos pais, é notório, é bíblico. Mas obedecer naquilo que diverge da palavra de Deus, nunca, nunca. E se fizer, está fora dos propósitos de Deus por sua conta e seu compromisso com a igreja está quebrado.